E a gente abre a edição de hoje com informações sobre a operação do Ministério Público de Goiás contra fraudes em licitação. Estão sendo investigadas a Prefeitura de Goiânia, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Comurg, Prefeitura de Aparecida de Goiânia e também o Sesc Goiás. E o repórter Alex Atanásio está na redação do TJ Goiás, apurou os detalhes sobre este caso para a gente e traz agora mais informações, né, Alex? Boa tarde para você. Olá, Liliane, boa tarde para você, uma boa tarde muito especial para o público de casa. Pois é, Liliane, olha só, essa operação batizada de A Grande Família, deflagrada aí pelo Ministério Público, como você acabou de falar, funcionava mais ou menos o seguinte esquema. Uma grande família mesmo e muito unida abriram aí várias empresas de fachada para participar de processos aí de licitatórios, de pregões para compras de vários itens aí para órgãos públicos e também privados. Olha só, essas empresas, elas abriam essas famílias abriam essas empresas, participavam desse processo, mas era tudo muito combinado, viu? Não havia uma concorrência mesmo válida. Era tudo só uma fachada. O que acontece? Desde 2011, esse grupo familiar chegou aí a ter 100 milhões de reais arrecadados dentro desse esquema. Como você disse, hoje o Ministério Público deflagrou essa operação com aí vários mandados de prisão que foram cumpridos. Como você citou, em Aparecida de Goiânia, na Prefeitura, em Goiânia, no Sesc aqui de Goiás, também na SEMAS, lá na Comurg. E por falar em Comurg, Liliane, só para você ver como é que o negócio estava sendo bem organizado. A Comurg chegou a adquirir 75 mil pacotes de sacos de lixo, sendo 100 sacos de lixo cada por 6 meses, o valor do acordo era de quase 3 milhões de reais. Ou seja, né, a gente percebe aí que havia então um superfaturamento, coisa que o Ministério Público está investigando e vai então definir se realmente esses valores estão batendo. Também no âmbito da alimentação, essas empresas atuavam, olha só, aproveitando a questão da pandemia, como nós estamos aí no decreto de calamidade pública, os órgãos públicos não precisam fazer licitação. E esses grupos dessas famílias aproveitaram então para vender cestas básicas, também faturadas nessa pandemia para famílias de baixa renda. Só para você ter uma ideia, eles conseguiram aí comprar cestas básicas no contrato de 5 milhões de reais. Cada cesta básica no valor de R$ 66,70. Isso no mercado se acha bem abaixo aí desse valor. Isso chegaria então a 5 milhões de reais, como eu acabei de dizer, no faturamento desse contrato. Essa família também tentou aplicar o mesmo golpe no Sesc Goiás, participando de um pregão de mais de 2 milhões de reais. Só que se perceberam que havia alguma coisa aí irregular no pregão e logo esse pregão foi cancelado. Esse grupo familiar tentou então participar de um outro pregão, mas foi impedido. Liliane, então é assim que funcionava o esquema. Hoje à tarde o Ministério Público vai conceder entrevista coletiva para dizer aí de forma bem prática e minuciosa como funcionava esse esquema. Eu volto com você. São denúncias graves, realmente o Ministério Público tem que ficar de olho nisso, porque como você falou, né, Alex, inclusive para entender se por acaso algum órgão público facilitava esse processo acontecer por parte das empresas, enfim, tem que ficar de olho mesmo. Obrigado pelas suas informações, viu, Alex? Boa tarde. E olha, eu agradeço aqui a participação do Alex, mas a gente segue falando sobre este assunto, porque nós temos respostas dos citados aí nessa operação. A Prefeitura de Goiânia informou que não é alvo da operação que ocorreu nas sedes da Comurg, SEMAS e SEMAD, que a investigação é sobre um grupo de empresas suspeito de fraudar licitações no período de 2009 a 2015, como o Alex estava explicando para a gente, e que está à disposição para contribuir com o trabalho dos investigadores. Foi também o que informou a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, que ainda acrescentou que a Prefeitura foi acionada apenas para repassar informações e documentos e que, portanto, está colaborando também com as investigações. O Sesc Goiás informou que também foi acionado para o repasse de informações e documentos ao Ministério Público e que também não é alvo de investigações. Segundo a instituição, foi solicitada uma cópia de um processo específico de compras de cestas básicas que, por decisão administrativa, foi cancelado. Ou seja, o processo não teve seguimento e a compra não foi feita. E a gente segue, é claro, acompanhando e sempre te trazendo novas informações sobre essa situação.